eyelids. Told my brothers one day we gon' make it. We just gotta grind for that paycheck. Mama told me one day I'll be famous. Remember when she used to say she hate this. That ended with life when I say shit. Oi, gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no último vídeo, que teve uma pegada bem diferente, eu falei que eu ia trazer mais vídeos sem ser story vlog. E eu vou cumprir essa promessa, mas como as minhas aulas estão voltando, o vídeo de hoje é mais um story vlog. E nesse dia os meus estudos começaram por uma aula que eu tive na parte da tarde. E assim, como vocês podem ver pela minha postura, era uma aula que era logo depois do almoço. E assim, eu tava com muita preguiça. Olha a minha cara de derrotada. Mas como não tem pra onde fugir, né? Eu sentei na escrivaninha e fui assistir minha aula. Quando a aula acabou, tinha pouco tempo que eu tinha almoçado, mas eu já tava com fome. Então eu peguei uma banana pra eu comer, porque eu odeio estudar com fome. Eu perco meu foco muito fácil. São duas coisas que eu não consigo: estudar com fome e com sede. Então, antes de começar os meus estudos da tarde de fato, eu já fui logo comer alguma coisa. Começando os estudos de fato, eu já fui logo pegando esse meu bloquinho que você já tá cansado de ver por aqui, para planejar tudo que eu precisava estudar. Esse vídeo eu gravei numa quinta-feira e era um dia que tava, entre aspas, um pouco cheio. Então foi realmente necessário fazer esse planejamento para organizar mesmo tudo que eu precisava fazer. Comecei os meus estudos por história. História é uma matéria que eu sempre tive muita dificuldade. Então, eu sempre opto, quando eu tenho essas matérias que eu preciso de mais atenção, começar por elas, porque eu tô com a mente mais fresca, então é bem mais fácil pra mim. E como eu sempre escolho um tema para falar com você durante os vídeos, nesse vídeo aqui eu escolhi falar exatamente sobre essas anotações e resumos que você me vê fazendo em quase todos os vídeos. Isso realmente funciona? É realmente suficiente para aprender os conteúdos ou não? Fazer resumo não deixa de ser uma maneira legal de você tentar estudar, de você tentar absorver o conteúdo, mas muitas pessoas usam isso de forma errada. Deixam o resumo uma coisa muito robótica. Só vai pegando e reescrevendo o que o professor fala ou reescrevendo o que está lendo.
E isso não ajuda em absolutamente nada, porque você pode até ter uma falsa impressão ali na hora que você está fazendo de que você está super aprendendo, de que está absorvendo todo o conteúdo ao máximo, mas passar não precisa nem ser dias, pode ser apenas horas, você já não vai mais lembrar exatamente daquilo que você estava estudando, porque você só foi ali no embalo escrevendo, e isso é uma tolice. Aí você vai virar pra mim e vai falar: nossa, Aline, mas você tá sendo hipócrita, porque todos os vídeos aqui do canal mostra você fazendo resumo, lá no seu Instagram você mostra resumos e tudo mais. E sim, eu sempre fui uma pessoa que usei muito resumo, mas depois de que eu tive esse estalo, eu realmente percebi de que não era a melhor forma de eu estar absorvendo o conteúdo. E o que eu tô fazendo nesse vídeo, nesse exato momento, não é um resumo. Como eu faço as minhas anotações agora? Eu faço de duas formas diferentes. Eu pego, ou eu assisto a aula e faço anotação a lápis mesmo ali, só com o que eu acho principal, só com o que eu entendi, e depois eu passo pro caderno, ou eu já faço direto no caderno mesmo, mas é só uma coisa sucinta sobre o que eu entendi. Não é copiar exatamente o que o professor está escrevendo, exatamente o que ele está falando, porque senão eu só vou estar realmente copiando. Eu escrevendo o que eu entendi, eu vou fazer um raciocínio para entender realmente o conteúdo que o professor está explicando, e vai estar ali escrito uma coisa da minha forma, que eu vou entender e que vai ser muito mais eficiente. E depois que eu finalizei essas minhas anotações de história, eu fui fazer uma ficha de português, que também ficha é um meio sensacional de fazer anotação. Eu gosto muito porque eu consigo realmente sintetizar tudo que eu preciso, deixar o mais sucinto, mais simples possível. Claro que eu não uso para todas as matérias, porque, por exemplo, história, mesmo que eu deixe simplificado ao máximo, só anote o mais importante que eu entendi, ainda fica muito grande para anotar numa fichinha. Mas, por exemplo, português, literatura, filosofia, já é menor e eu consigo. E como eu faço as anotações da ficha? Eu sigo o mesmo raciocínio. Como os conteúdos que eu anoto na ficha geralmente são mais rápidos e mais simples, eu não costumo fazer anotação a lápis e depois passar limpo. Na maioria das vezes eu já anoto direto na ficha, mas eu sigo a mesma coisa. Anoto o que eu entendi sem copiar as informações que o professor está passando necessariamente. Tento colocar exemplos que eu mesma pensei, porque isso estimula muito o conteúdo no nosso cérebro, principalmente essa coisa de pensar em exemplos, porque vai do seu entendimento, você realmente não copia informação.
E esse vídeo aqui, de maneira alguma, é para fazer você nunca mais anotar nada, nunca mais fazer resumo. Longe de mim. Eu não sou ninguém para cagar regra quanto a isso. Mas é para chamar a sua atenção para você começar a parar de fazer esse ato de fazer anotação, fazer resumo, ser robótico. Parar de só ficar transferindo informação de um lugar para o outro. Só copiar a informação, anotar, porque você está perdendo o seu tempo fazendo uma coisa que não está rendendo nada para os seus estudos, porque te dá uma falsa sensação de que você está aprendendo e você não está. Então começa a fazer esse exercício de anotar o que você entendeu, anotar só o necessário para você entender aquele assunto, buscar seus próprios exemplos, tentar arrumar aplicações no dia a dia para aquilo que você está estudando, que eu tenho certeza que o seu estudo vai render muito mais e você vai conseguir aprender de uma maneira muito mais simples. Então, gente, esse foi o vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu já vou encerrar os meus estudos agora na parte da tarde, porque eu preciso fazer algumas outras coisas. Eu devo tirar a parte da noite só pra fazer a redação, que falta eu fazer. Mas isso eu não vou filmar pra vocês, porque eu não tenho ring light e a iluminação da minha casa não é boa pra filmar de noite. Mas agora de tarde eu consegui ver a videoaula de história e fazer a ficha de português. Essa aula de matemática aqui, ela foi cancelada, então ela não conta. E realmente só vai sobrar para a parte da noite redação. É isso, um beijão e até o próximo vídeo.